Eu fiquei pensando como iniciar o meu trabalho, que coisas eu achei interessante no livro. E eu quero começar com uma reflexão do Chico, do autor do romance, onde ele diz: as pessoas têm medo das mudanças, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Então, a partir dessa reflexão do Chico, eu posso falar e eu posso basear a minha análise pensando no avesso, tá? O meu foco, não, do trabalho é sobre o avesso. E estas duas fases de uma mesma personagem, onde ele transita entre duas vidas paralelas, duas situações diferentes, sim? E é como se ele pudesse se dividir em duas pessoas, como se ele fosse duas pessoas diferentes em diferentes lugares, mas na verdade é só uma, tá? É um romance que pareceria atemporal, ele tem muito feedback, ele vai e volta todo o tempo entre o Rio de Janeiro e Budapeste. E o que eu posso dizer é que essas duas personagens são duas personagens torturadas. Talvez essa é uma das coisas que eu senti que elas tinham em comum, tá? Quando eu quero falar do avesso, eu penso no espelho, tá? Na verdade, eu queria contar como foi esse início meu com Budapeste. Na verdade, o livro me foi apresentado há muitos anos por uma professora de italiano, tá? Que ela me falou: compra Budapeste, tá? E eu comprei em espanhol porque eu estava aqui em Buenos Aires. Você vai gostar porque, na verdade, também tem a ver com você e o teu bilinguismo, tá? Eu também, eu já que própria, não, oscilo entre duas línguas, o português e o espanhol. Então, no momento da minha vida, há alguns anos, eu decidi estudar italiano como para ver se eu conseguia partir isso, tá? Esse meu bilinguismo, quando eu achei incrível Budapeste, porque José fala que ele é como que ele percebe a sua relação com o húngaro quando ele começa a sonhar em húngaro. Bom, e uma coisa parecida aconteceu comigo. Eu comecei a falar o português de muito menina, depois eu fui morar em São Paulo muitos anos, eu fiz ensino médio lá, e bom, também tinha essa questão de não querer ter sotaque, não querer ser estrangeira, eu até diria, meu delírio por falar perfeito, não? Tanto é que depois eu me dediquei e acabei sendo professora de português e tradutora. E eu lembro na época, quando eu estudei, eu era adolescente, que eu também tinha essa questão dessa necessidade de falar perfeito e odiar o meu sotaque. Eu não queria ter sotaque. E eu trabalhei muito para deixar de tê-lo, tanto é que, bom, agora às vezes eu escorrego um pouco quando estou na Argentina. Agora, quando eu estou no Brasil, eu sinto que em 2 ou 3 dias eu pego o idioma e eu falo quase perfeito, não sei se perfeito. Mas vamos voltar a essa questão do avesso e o que me veio à cabeça
com Budapeste. Eu contava que uma professora de italiano foi a que me apresentou o livro há alguns anos, e quando eu comecei a ler, a verdade, eu tive muita dificuldade, não conseguia entender do que estava falando. Quando eu li agora de novo, não, para nosso curso, e foi diferente, porque aí eu já tinha a explicação da professora, eu comecei a pesquisar um pouco também, e me veio à cabeça Alice através do espelho. Eu comecei a rememorar coisas de menina, coisas que eu tinha lido. Eu sempre fui uma leitora, sempre gostei muito de ler desde criança. E eu lembrei que Alicia, ou eu pensei agora, não, que Alice, perdão, ela no livro ela faz parte, ou querem que ela faça parte de um jogo de xadrez. A rainha quer que ela seja o peão. Eu de alguma forma relacionei esse peão da Alice com o José Costa, que de alguma forma ele também é o peão das pessoas que pedem para ele escrever, não? No anonimato. E eu posso fazer uma comparação entre Alice e o José, porque no livro Alice passa da infância à adolescência. É como que é como o passo, é como a ponte, é o transcurso entre a infância e a adolescência. E o José passa do anonimato a ser uma pessoa conhecida, a escrever um best-seller sem mesmo querer fazê-lo, tá? Bom, depois, quando eu falo que esses dois mundos convivem, o romance é narrado na primeira pessoa. Por momentos, o autor é o protagonista, é a personagem principal, e em outros momentos pareceria que não, que ele sai desse lugar, dessa função de personagem principal, e começa a aparecer muitos outros atores. Como eu já falei, bom, o espaço físico oscila entre o Rio de Janeiro e Budapeste, duas cidades completamente diferentes pelo clima, pelo relevo, pelas pessoas mesmo, não? E eu também achei incrível que Budapeste é uma cidade dupla, Buda e Peste, dividida pelo Danúbio, tá? Eu achei isso nas minhas pesquisas também. É a cidade alta e a cidade baixa. E é um pouco o que acontece entre o José, não? E o Xózi, acho que é assim que se pronuncia, que é a sua personagem, ou como ele é chamado na Hungria, pela Kriska. E, bom, essa divisão dele, não, entre essa dualidade, o José e o Xózi, Rio de Janeiro, Budapeste, Wanda, a mulher morena, a mulher da América, e Kriska, a mulher branca, de pele branca. Os filhos, Joaquinzinho e o Paisley. Na verdade, o Paisley, eu entendo que não é o filho dele, mas é como que ele adota, e eu acho que aceita mais do que seu próprio filho, português e húngaro. Outra particularidade que eu achei no livro, tem uma parte que ele fala da Wanda e fala que ele se apaixonou pela Wanda, mas na verdade tinha uma irmã gêmea. Ele poderia ter se apaixonado pela irmã gêmea da Wanda. Tem uma parte que pronuncia isso. Bom, o livro não tem uma ordem linear. A verdade, eu tive dificuldade para lê-lo. Eu fui e voltei, mesmo sendo uma leitora bastante ávida, não? Que eu leio bastante. Eu tive alguma dificuldade, mas eu achei um livro incrível, que ele deixa uma mensagem, porque, na verdade,
Todos nós tentamos ter uma vida linear, uma vida arrumadinha. Não sei se todos, mas muitos. E, na verdade, nós temos essa esquizofrenia, essa viagem que faz o José, não? Entre esses dois mundos tão diferentes. Bom, mais ou menos é isso que eu pensei quando eu li o livro. Depois eu fiquei pensando em outros livros que eu li, ou contos também, que falam do avesso e do espelho. Na verdade, essa dualidade que temos os seres humanos, não? Esse yin e yang, essa parte feminina e masculina. Outra coisa, e para fechar, que eu achei interessante é que o Chico, ele sempre oscilou entre... ele sempre foi um cantor e poeta, não? E escreveu canções, e agora ele começa há alguns anos, 20 anos, algum tempo, a escrever romances. E ele, nas suas músicas, a maioria das músicas, ele sempre esteve no lugar da mulher, ele se coloca no lugar da mulher. E ele consegue entender a alma feminina. A diferença do José, que eu acho que ele oscila entre essas duas mulheres, entre a Wanda e a Crisca, e ele tem muita dificuldade para entender essa alma feminina tão diferente. Bem, essa seria mais ou menos a minha... Talvez se eu tivesse escrito, teria sido um pouco mais linear. Acho que aqui eu fui e voltei bastante também. Bom, obrigada.